Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, certo? A gente vai trabalhar com a disciplina de Geografia, com o tema o ser humano e a água, a importância desse recurso natural, que é muito essencial às nossas vidas, né? A vida dos seres vivos, todos os seres vivos, que é a água. O ser humano tem um papel importantíssimo na preservação da água, certo? Então, os conteúdos estão nas páginas 168 a 171 e atividades nas páginas 172 e 173. Então, vamos lá. Vamos ver o texto que está no livro de vocês, que é muito importante. Vamos lá. Eu leio aqui e vocês acompanham aí. O equilíbrio ecológico tem sofrido muitos impactos por causa do aumento da ocupação humana sobre os mais diversos ecossistemas. Isso acontece porque os seres humanos não conseguem se instalar num local sem prejudicar o meio ambiente ou outros seres vivos que nele vivem. O grande desafio da nossa sociedade é desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza, já que é cada vez maior a falta de recursos naturais. Desde a década de 1980, as consequências da interferência dos seres humanos na paisagem se tornam muito mais profundas. O efeito estufa, as chuvas ácidas, as ilhas de calor nas cidades, o buraco na camada de ozônio, a poluição das águas, o desmatamento, a extinção de espécies animais e vegetais, o esgotamento de recursos naturais não renováveis, etc. Todos esses acontecimentos fazem com que a gente pare e pense em que mundo quer viver no futuro. Então, esse texto é um texto para a gente parar e pensar, se conscientizar sobre o que a gente está fazendo com os recursos naturais, né? Entre eles a água, que é um caso especial agora que a gente está tocando no assunto, mas entre outros recursos também, né, da natureza. Então, a gente precisa parar e repensar um pouco o que a gente quer para o nosso presente e para o nosso futuro, pensando nas gerações que virão ainda. Então, o que a gente pode fazer para a gente preservar um pouco mais do que ainda resta, certo? Então, vamos dar continuidade do que vem tratando o assunto da água, certo? O desenvolvimento sustentável. O que é um desenvolvimento sustentável? São coisas que a gente pode fazer para a gente, como o próprio nome diz, sustentar o que ainda existe, usar o que pode ser preservado ou preservar o que pode ser usado. Então, a gente vai ver de que forma ou quais formas a gente pode fazer para ajudar o meio ambiente e a todos os seres vivos. Então, existem pessoas que estão tentando propor formas de prejudicar, de viver sem prejudicar a natureza. Esse é um dos princípios do desenvolvimento sustentável. Com esse desenvolvimento, os seres humanos convivem em harmonia com a natureza. Para isso, investem em pesquisas tecnológicas para a exploração da matéria-prima, de tal forma que se leve em consideração não só a atual, mas também as futuras gerações. Muitas nações estão procurando encontrar meios de explorar sem destruir o meio ambiente, ou, pelo menos, diminuindo os impactos ambientais. Então, de certa forma, muitas nações já estão se preocupando com isso. Encontrar meios de explorar a natureza, mas sem destruir o meio ambiente. É dessa forma que a gente deve pensar. É dessa forma que a gente deve agir e cuidar dos impactos ambientais. Vamos buscar soluções para diminuir os impactos do ambiente, porque a gente depende deles. Então, são investidas as pesquisas para a exploração da matéria-prima, levando em consideração o que é que está acontecendo na atualidade e o que pode acontecer nas futuras gerações. Esse cuidado que a gente deve ter e essa preocupação é de todos. Mas já podemos sentir, então, as consequências do que os seres humanos já fizeram. No Brasil, por exemplo, quando os portugueses chegaram, grande parte das terras do nosso país eram cobertas por matas, e muitas dessas matas foram derrubadas e destruídas. Isso porque os portugueses faziam exploração já desde aquela época do descobrimento do Brasil, em 1500, com o pau-brasil, que era um produto da matéria-prima retirada das árvores para fazer tintas e dessas tintas pintarem tecidos e desses tecidos vender para outros países.
Então eles se utilizavam dos recursos da natureza que eram as árvores, derrubaram bastante árvores já desde aquela época. E hoje a gente está vendo então as consequências, né? Isso da destruição assustadora que está acontecendo hoje, certo? As matas derrubadas e destruídas. E com isso acontece a degradação dos ecossistemas. E o que é a degradação dos ecossistemas? É quando há um rompimento do equilíbrio natural, provocado pelo desmatamento das florestas, por exemplo. Então, rompe-se a relação vegetação-solo e possibilita o desenvolvimento das vidas vegetal e animal. Então, a vegetação, que são as plantas, e o solo, que é onde as raízes se reproduzem. Então, está acontecendo isso, o rompimento desse equilíbrio natural. Quando se há derrubada das árvores, como a gente está vendo na primeira imagem, e as queimadas, como a gente está vendo na segunda imagem. Então, a degradação, a destruição dos ecossistemas, que são os ambientes que envolvem os animais, as plantas e todos os recursos naturais. Poluição dos cursos de água e dos oceanos. Sabemos que a água é o líquido mais precioso da Terra, então a gente também tem que ter cuidado com a água, principalmente, pois ela é essencial para a vida dos seres humanos. A água salgada existe em maior quantidade, cerca de 96,5% nos mares, que podemos encontrar em mares e oceanos. Já a água doce é encontrada nas nascentes, nos rios, nos lagos e nas geleiras, e só encontramos apenas a água doce 3,5% dela no planeta. Então, cabe a nós repensar. Veja como está pequena a quantidade de água doce no nosso planeta, 3,5% apenas. Poluir a água significa torná-la imprópria para o nosso consumo. A água pode ser contaminada pelo acúmulo de lixo e detritos junto de fontes e cursos de água, pelos esgotos domésticos que são lançados nos rios e nos mares, pelos resíduos tóxicos jogados pelas fábricas e pelos produtos tóxicos utilizados pelos agricultores. Então, é uma cadeia de pessoas que estão, de certa forma, direta e indiretamente, destruindo a natureza. Então, vamos repensar em cada atitude que a gente está tendo, jogando, onde a gente vai jogar o lixo, onde a gente vai lançar as sujeiras, os resíduos dos esgotos, onde a gente vai, então, lançar produtos tóxicos utilizados pelos agricultores. Então, é repensar para agir, certo? A água poluída tem um cheiro desagradável e não deve ser usada nem bebida, pois podemos contrair algumas doenças como diarreia, hepatite, cólera, febre tifoide, amebíase e extossomose. Então, essas são as doenças que podem ser ocasionadas pela água suja, se a gente tiver contato com ela, certo? Então, aí, outro tipo de poluição que vem prejudicando o meio ambiente são as marés negras, causadas pelo derramamento de petróleo, geralmente em consequência de um acidente. O petróleo derramado se alastra flutuando sobre as águas, formando extensas manchas negras. Causam danos à fauna e à flora marinhas, muitas vezes de forma irreversível. Então, acontecem muitos casos, em que há essa poluição, derramamento de óleo, de petróleo sobre os mares, sobre os oceanos, e aí ele se alastra, ele se espalha de forma a estender as manchas negras e aí mata consequentemente a fauna, que são as plantas, e a flora, que são os animais. Aliás, a fauna, que são os animais, e as floras, que são as plantas, muitas vezes de forma irreversível. A poluição está cada vez mais degradando o meio ambiente e é necessário que algumas decisões sejam tomadas de alguma forma, decisões tomadas por nós, decisões tomadas pelo poder público, mas alguma coisa deve ser feita. A sociedade deve se engajar em campanhas educativas junto com o poder público, que deve orientar a população para a importância de manter a água sempre limpa. Então, aí a gente está vendo, uma campanha, um cartaz de uma criança que já desde pequena se preocupa com a poluição dos cursos da água, porque ele sabe da necessidade que nós temos de conseguir obter a água para nossas necessidades. E precisamos da água limpa para a gente se utilizar para beber, para tomar o nosso banho, para lavar as nossas roupas, fazer as nossas alimentações. A gente se utiliza da água para vários fins. E a gente precisa, então, cuidar da água. A água que é própria para o nosso consumo, que é a água doce. Então, a criança já mostra um cartaz
de prevenção, de campanha contra a poluição dos cursos da água. A gente, desde pequenininho, a gente pode fazer isso, certo? Agir de forma adulta para cuidar do que é nosso. Então, aqui a gente vai fazer as atividades nas páginas 172 e 173. Então, vamos lá abrir no livro, certo? E vamos à primeira pergunta. Número 1. Escreva a resposta a cada uma das perguntas. Letra A. O que tem conhecido, o que tem acontecido com o equilíbrio ecológico? Então, vamos repensar. O equilíbrio ecológico tem sofrido muitos impactos. É isso que está acontecendo atualmente. E já desde a época do descobrimento do Brasil. Né? Isso começou já lá desde aquela época, em 1500, no século XVI. Então, está acontecendo gradativamente e aumentando cada vez mais, né? A quantidade, né? Então, é isso que está acontecendo. Então, o equilíbrio ecológico tem sofrido muitos impactos. Letra B. Por que isso tem acontecido com o equilíbrio ecológico? Porque houve aumento de ocupação humana nos mais diversos ecossistemas. Então, com o grande número de pessoas necessitando de mais água, de mais energia, de mais alimentos, então, de forma inconsciente, as pessoas estão se utilizando dos recursos naturais de forma a não preservar, haver um desperdício desses recursos naturais para se utilizar. Letra C. Qual é a relação que os seres humanos têm com esse problema? Então, os seres humanos eles não conseguem se instalar em um local sem prejudicar o meio ambiente e os outros seres vivos que vivem nele. Infelizmente, é isso que está acontecendo, né? Os seres humanos eles não conseguem ficar em um ambiente sem prejudicar o meio ambiente, mas isso acontece porque ele não para pensar. O ser humano só faz isso, se prejudicar o meio ambiente, de forma inconsciente, se ele não para refletir no que ele está fazendo e as possíveis formas de então cuidar do meio ambiente. Letra D. Qual é o grande desafio que a nossa sociedade tem atualmente? Então, o grande desafio é desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza. Então, desenvolver a tecnologia não significa destruir a natureza. Uma coisa não está diretamente relacionada à outra. A gente pode fazer as duas coisas, só que de maneira pensada, de maneira consciente, para trabalhar a tecnologia sem prejudicar o meio ambiente. Então, a gente poderia dizer que o grande desafio é desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza. Letra E. Por que é importante cuidar desse problema? Então, porque é cada vez maior a falta de recursos naturais. Porque se a gente não cuida dos problemas, dos impactos ambientais, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais recursos naturais. Os recursos que a natureza oferece para a gente. Água, energia, alimentos e tudo mais que a gente precisa. Os animais. Então, a gente precisa cuidar dos recursos ambientais, da natureza, para a gente, então, se aproveitar do que ela oferece. Segunda questão, na página 173. Desembaralhe as palavras a seguir. Então, a gente vai desembaralhar algumas palavras que são temas de impactos ambientais. Então, a letra A, efeito estufa. A letra B, ilhas de calor. Letra C, letra B, chuvas ácidas. Letra C, ilhas de calor. Letra D, poluição das águas. Letra E, desmatamento. Letra F, extinção de espécies animais e vegetais. Letra G, esgotamento de recursos naturais não renováveis. E letra H, buraco na camada de ozônio. Então, esses são os problemas que estão acontecendo no nosso ambiente, nos nossos ecossistemas. Terceira questão, observe as imagens e escreva uma legenda para cada uma delas. Então, aí a gente está vendo na primeira imagem uma bolsa feita de couro de animais. E aí, o que a gente pode dizer? Quando se faz esses objetos, está provocando a retirada da pele dos animais. E aí, com certeza, uma possível extinção dos animais. Então, a gente pode colocar aí extinção das espécies animais. Porque se isso ocorrer de maneira intensa, vai ocorrer isso, extinção das espécies animais. Na segunda imagem tem aí um desmatamento de uma floresta. Então, aí o que pode acontecer? A gente pode escrever que é o desmatamento das florestas, a derrubada das árvores, né? Que acontece de maneira também bem consciente atualmente, certo? E aqui a gente vai concluir as nossas atividades, dessa atividade de geografia. Vocês vão revisar os conteúdos, trabalhando sempre a leitura,
revendo o vídeo, esse aqui que eu gravo agora para vocês, e vocês vão então reler o conteúdo do livro, tá? Bom estudo para vocês, um beijo no coração e até a próxima aula.